10 anos, morria aos 78 anos o missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor. O missionário Davi Miranda tinha 78 anos e sofreu um infarto, né, Rodrigo? Está sendo velado em São Paulo o corpo de Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor. E está sendo velado em São Paulo o corpo do missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Milhares de fiéis lotaram a sede da igreja desde a manhã de domingo. Alguns chegaram a esperar 3 horas na fila para se despedir do missionário. Nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a igreja publicou em seu perfil no Instagram um mini documentário apresentado pelo neto do pastor Davi Miranda, o Davi Miranda Neto, em que fala sobre o legado do seu avô. Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro, se completam 10 anos que Deus recolheu meu avô, o missionário Davi Miranda. Prepara o estilo de vida agora! Já está se mexendo, ressuscitou! Milagres, maravilhas, poder de Deus, ondas de salvação, libertação, estádios lotados. Um pouco disso começa a descrever, mas não chega perto do grande legado que foi deixado pelo meu avô, o missionário Davi Miranda. O que cabe a nós, a mim e a você? Me vem à mente no aniversário de 60 anos da Igreja de Deus é Amor, quando descrevemos como tema do evento: passado glorioso, futuro brilhante. Cabe a nós vivermos aquilo que precisamos viver no tempo presente: oração, jejum, busca da presença de Deus, para que a gente possa dar continuidade e alcançar as novas gerações daquilo que ele já deixou como um grande legado para nós vivermos nos dias de hoje. Fazer memória é importante, mas nós não podemos ficar presos a um tempo que a nossa igreja viveu no século passado. O nosso chamado, a nossa responsabilidade vai muito em linha com uma palavra que eu mesmo recebi de Deus assim que eu comecei o meu ministério: honre o passado e construa o futuro. Em cima da memória que meu avô deixou, em cima desse grande legado, da honra que nós damos a todo o passado que tivemos como Igreja Deus e Amor, o que eu e você estamos fazendo no tempo presente para que a gente viva coisas maravilhosas na presença de Deus, mediante o poder manifesto do Espírito Santo nos dias de hoje. Enquanto a igreja se esforça para lembrar aos seus membros sobre os tempos áureos vividos pela IPDA sob a batuta do Davi Miranda, e até mesmo apontar para um futuro glorioso com o comando atual, com a Ereni, com a Débora e com o Davi Neto, os próprios membros não conseguem deixar de refletir sobre a lacuna deixada pelo Davi Miranda nos últimos 10 anos. O que foi a IPDA nos últimos 10 anos sem a presença, sem a autoridade, sem a liderança do Davi Miranda? A família entrou em um processo até de deterioração, tanta crise interna, e hoje não se sabe mais nem quem fala com quem conversa com quem não está processando quem, porque a própria Léa Miranda entrou na justiça contra a igreja, contra a própria mãe. A mãe, por sua vez, meio que abandonou a Léa Miranda do ponto de vista daquela polêmica que aconteceu há alguns anos atrás. E aí você tem o Regenere, você tem o Davi Miranda Neto, que acaba sendo quase que uma instituição à parte da IPDA, a própria esposa do Davi Miranda Neto, que o tempo inteiro é bombardeada não só por parte da família Miranda, mas também por uma ala muito conservadora, que é gigante, dentro da IPDA, que não concorda com a maquiagem, com o estilo de vestir, com o estilo de andar, de falar, enfim. Então a igreja IPDA faz muitas vezes esse exercício de imaginar como seria a IPDA ainda sob o comando do Davi Miranda e qual o rumo que essa igreja vai ter no futuro se ela continuar sendo dirigida. E aí não se pensa pela Débora, não se pensa pela Ereni, mas se pensa pela visão do Davi Miranda Neto, que leva a igreja cada vez mais para um modernismo que os mais antigos não têm a mínima pressa de chegar. Olha o que derruba qualquer igreja, por mais santa que seja. Divórcio. Se casar com outro, com outra. Política. Derruba a igreja também. Olha, político no púlpito, dentro da igreja, derruba a igreja. E também a televisão. Qual seja a igreja que for. Eu vou partir logo como Jesus. Deve que zelar da doutrina que temos pregado, da palavra. Para a igreja não cair.
Olha bem, se um dia esta igreja faz eu partir para o Senhor, que eu creio que todo mundo vai me respeitar até eu estar convite, mas se um dia eu partir para o Senhor, e a nova diretoria que virão, as novas diretorias que virão, não sabemos quem são eles. Se liberar a televisão, o divórcio e a política, sabe que a nossa igreja está derrotada igual às outras. Dentro do próprio núcleo da mesa diretora há também essas perguntas, né? Esses questionamentos e uma luta incessante para evitar a modernidade, a modernização do ponto de vista não de estrutura, não de recursos, mas de doutrina, né? Dentro da sua própria dinâmica de poder dentro da IPDA. 10 anos de um período obscuro, de um período negro, de um período de incertezas do ponto de vista de quem, né, cultuava praticamente a figura do Davi Miranda. Por outro lado, você tem também aquela ala muito mais jovem, né, que concorda com essa mudança, que concorda com respirar novos ares, mas tanto para aqueles mais conservadores quanto os mais, digamos, progressistas nesse aspecto doutrinário, parece-me que todos esses lados ainda discordam da vida quase que navabesca que vive a família Miranda, né? Sendo, obviamente, tudo custeado com os recursos que são oriundos dos dizimistas e dos ofertantes. Isso ainda é um tabu e sempre foi assim, mesmo durante o período do Davi Miranda, mas a igreja parece que naquela época do Davi Miranda não criticava tanto isso, né? Não tinha nem poder para poder pensar pelo fato de que você tinha, vamos dizer assim, a família entregava muito mais, né? Você tinha aqueles milagres que ficaram a marca registrada da IPDA, você tinha toda aquela situação de cadeira de rodas, pessoas iam enfermas do Brasil inteiro para lá, passavam por certas situações até chegar na IPDA e voltavam andando. Isso calava os críticos, calava qualquer um que falasse sobre dinheiro. Mas pede muito, mas gasta muito, o que faz com dinheiro? Ninguém sabe, ninguém viu. É uma grande perda do ministério, ele representa meu pai na fé. Você não vê ele, não sai da fila. É uma perda irreparável. Ele, para esse ministério, essa obra é insubstituível. Recentemente, a matéria publicada pelo Metrópolis trouxe a informação de que a igreja sempre movimentava milhões e enviava milhões para offshores fora do país desde os anos 90, ainda sob o comando do saudoso missionário Davi Miranda, né? Também há na própria figura de Davi Miranda aquela ideia de um homem de oração que de fato era inclusive respeitado por líderes de qualquer outra denominação, sempre foi muito respeitado como sendo um homem íntegro, correto, muito embora recentemente tenham surgido diversas polêmicas, né, em torno do seu nome. Ele era sempre reconhecido e respeitado como um homem de oração por todos os outros líderes. Portanto, 10 anos já se passaram desde o fatídico dia em que o Brasil foi informado da morte do missionário Davi Miranda. Comenta aqui abaixo, você já foi curado alguma vez, já recebeu uma graça ou uma cura através de IPDA? Você tem alguma lembrança que você pode compartilhar com a gente aqui nos comentários dos tempos, né, do Davi Miranda no rádio, na igreja? Que você pode falar pra gente da sua experiência, da sua família, do seu pai, da sua mãe, de quem quer que seja, sobre o missionário Davi Miranda? Comenta aqui abaixo nos comentários, eu quero ver e reagir a cada um deles. Não sai sem deixar o teu like.